Vou aproveitar vocês em pé para ler João 16, do verso 13. João, capítulo 16, versículo 13. João 16, 13. Você achou? Então vamos ler. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não fala de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Feche teus olhos. Bondoso Deus, Pai Celestial, Jesus está explicando, quando o Espírito Santo chegar, ele vai falar de coisas futuras, que ainda não foi se expressada, mas o poder do Espírito Santo, através de um homem, pode fazer isso, porque é o Espírito Santo que controla todas as coisas. Por isso, Pai, essa noite você possa falar ao coração dos teus filhos e possa revelar-te diante da presença poderosa da tua palavra e do teu Espírito. Peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Vamos dar uma base sobre esse assunto, né? Eu quero tentar colocar a ideia muito clara para vocês, para podermos entender por que vivemos nesse tempo e por que esse tempo é tão importante. Aqueles que viveram na época de Jesus ou na época de Paulo, você sabe quem é Paulo? Paulo é um profeta. Para você ter uma ideia, para a gente entender isso aqui, já que a gente tem um quadro aqui, pode ajudar bastante para você. Paulo é o primeiro profeta da era de Efésio. A era de Efésio, 53 a 170. Agora, de Paulo até o Umbrano, daqui até aqui, entre esse meio, não há profeta. Há reformadores. Eu quero que você grave isso, porque é muito importante você saber o que é um profeta e o que são reformadores. São coisas bem diferentes, muito diferentes. E na nossa era, é um profeta. Você vai perceber que são coisas bem diferentes. Olha só, na era de Lutero, vamos pegar lá o Lutero, ele trouxe só uma coisa para a igreja. Uma só. Ele disse assim, ó, o justo viverá pela fé. E é isso que ele segurou. E aqueles que seguraram essa verdade foram todos salvos, por causa que ele só tinha uma identificação. Agora, na era de Paulo, ali tinha todas as informações, mas chegou um reformador. Antes de chegar a Lutero, a igreja passou por um processo de destruição. Eles não sabiam mais o que era, como era, eles foram sendo enganados e a coisa foi toda destruída no caminho da jornada. Então, nesses processos aqui, ó, ela pode ver que você vai perceber, ó, que ela vai escurecendo, escurecendo, escurecendo. Olha só como é que está em Lutero. Altamente escuro. Talvez aqui em Wesley deu uma... Opa! Tirou um pouquinho da escuridão, né? Mas por quê? Porque o Wesley, ele vem com a santificação. E num processo de justificação para santificação, a santificação no sentido é maior, num sentido é mais poderosa, porque ela vai te purificar. Só para você ter uma ideia sobre isso. Mas o que acontece? Por que acontece isso? Já pensasse? Eu chegar a dizer para um irmão e dizer assim, ó, você está justificado pela fé. E aquilo ali ele toma pela palavra de Deus e ele recebe a bênção de Deus. A questão de Paulo não era assim. Você tinha que se justificar, você tinha que se santificar, você tinha que ter o batismo do Espírito Santo e você ainda tinha que ter um processo muito...
Porque Paulo, ele recebeu a totalidade da palavra. Agora você acha que o irmão Branham recebeu? Ele recebeu o conhecimento da palavra para dizer para nós assim, ó, os cabos estão soltos, está tudo separado, eu vou ter que unir as coisas que foram esquecidas. É isso que o irmão Branham fez. O irmão Branham não veio criar mais nada, ele não pode criar mais nada, a palavra não pode ser mudada. Então, ele só falou que estavam tudo solto, como pegasse um monte de cabo aqui e jogasse no chão e eu não sabia para que é. E a partir de agora esse profeta pega, esse é isso, esse é aquilo, esse é isso, ele vai se conectando um com o outro e vai dando uma forma naquilo. Por que estou fazendo essa base? Para você entender o que acontece com o nosso tempo. Se eu fosse perguntar para você hoje, o que é um cristão dessa era? Qual o preenchimento que é um cristão? O que você me diria? Você poderia me dizer assim, ó, um cristão tem que se justificar. Amém? Ele tem que crer na palavra de Deus. Então, a partir da hora que ele crê na palavra de Deus, ele se justifica. Não em relação, porque quem justifica é Deus, mas em relação ao reconhecimento daquela verdade. Você entende do que eu estou falando, né? Porque quem justifica você não é você, quem justifica você é Deus. Agora, o que continua, o que um cristão tem a mais aqui nessa era? Ele tem santificação. Sem santificação, você nunca verá Deus. Essa é a escritura, muito clara. Sem santificação, você não verá Deus. Então, grave isso. Agora, o que tem nessa era ainda mais? Batismo com o Espírito Santo. É outra coisa que tem dentro dessa era, que nas outras eras, entre Lutero e Wesley, não foram imprimidas. Não foram imprimidas. Você percebeu aqui? Elas não foram imprimidas porque eles não eram profetas, eles eram reformadores. Então você vai dizer, mas eles não receberam o Espírito Santo? Receberam, mas não foram imprimidas como uma convicção. Ó, nessa era, eles vão lá pegar, dentro do livro de Atos, que precisa do batismo do Espírito Santo. Então você percebeu alguma coisa aqui? Que a nossa era tem mais requisitos? Acabou? Não. Na nossa era tem a adoção do filho. O filho perfeito, o filho próspero, o filho que vai abençoar, o filho que vai dar prosperidade. Está dentro disso. Você sabia disso? Então, nós temos 4 coisas dentro da nossa era. Para se você ser um cristão. Agora eu vou dizer para você pensa assim, mas igualmente, por que você está falando isso? Porque eu quero mostrar uma coisa para você que está dentro da palavra de Deus, em poder de manifestação e mudança da nossa vida. Quando você pode reconhecer que Deus pode mudar a sua vida. Então, há um poder manifestado dentro da palavra, por isso que Paulo vai dizer assim, ó, eu não me envergonho do Evangelho, nunca vou me envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho tem poder. Não é eu que tenho poder, não é você que tem poder, mas é o poder da palavra para mudar as nossas vidas. Eu acho que alguns já tiveram experiência com isso, né? E eu acredito que Deus já tocou você. Então, eu posso dizer isso com clareza para você entender que o Evangelho tem poder. Basta você tomar uma decisão por Deus, tomar essa convicção. Agora, aonde vamos chegar com isso? Se tem 4 qualificações no nosso tempo, se você olhar para trás, você dizer, e lá eles não tiveram tudo isso? Você quer viver numa era de ouro e quer achar que você não vai ter nenhuma qualificação e você vai entrar? Não é assim. O povo de Lutero entrou por justificação, amém. O povo de Wesley entrou por justificação e santificação, amém. O povo pentecostal entrou por justificação, santificação e batismo do Espírito Santo, amém. O povo agora, nós, nesse tempo que estamos vivendo, temos mais uma coisa, adoção. Então, nesse padrão, nos faz mais provado, mais
testado. E quando você é testado nesses padrões, você tem que ver aonde vamos nos posicionar. Agora você vai dizer, mas como é que eu posso entender isso? A própria mensagem, a própria Bíblia vai dizer assim para você: você precisa do Espírito Santo, porque Ele que vai revelar. Você percebeu aqui a leitura? Olha só. Mas dirá tudo o que tiver ouvido, o Espírito Santo. A voz anunciará que há de vir, ou coisas futuras. Quando você diz assim, o Espírito Santo vai anunciar coisas futuras, sim, porque a palavra também diz assim, ó, o que é que eu vou dizer? Nos últimos dias, no entardecer, haveria luz. O que é luz? Luz é abrir o entendimento, compreensão. Então, ela vai abrir coisas futuras. E está acontecendo muito rápido. Eu vejo que a palavra de Deus está começando a acelerar as informações para podermos compreender. Preste atenção nisso. Preste bastante atenção, porque eu estou mostrando para você uma coisa. Havia um grupo lá atrás que a justificação era o suficiente. E agora existe um grupo que tem 4 situações de escolha. 4. Daí você vai dizer para mim, o que eu vou fazer, irmão Arantes? Escute bem aqui, ó. Olha só o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer assim, ó, que a evidência de que temos o Espírito Santo é que seremos capazes de entender as coisas de Deus. Ninguém pode entender as coisas de Deus a menos que o Espírito Santo esteja nele. Aqui foi abreviado o que a gente está falando, mas ele vai dizer assim, os homens, o Espírito dos homens conhece as coisas dos homens, mas o Espírito de Deus você penetra. Você quer entender isso? Vamos ver se a gente pega esse pedacinho aqui. Está em 1 Coríntios, se você quiser acompanhar, no capítulo 2. Só para dar uma referência a você. Capítulo 2, versículo 10. Ele vai dizer assim, ó. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. O que ele está falando aqui? Que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, penetra nas coisas de Deus e revela a nós. Você percebeu aqui? Penetra. Agora ele vai dizer uma informação importante para você, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem? Se nós somos homens, nós se conhecemos e sabemos as coisas dos homens. Eu aqui estou falando das coisas naturais. Eu conheço você como homem, eu conheço igual a mulher. A mulher conhece as coisas das mulheres. Olha aqui, ele vai dizer que nela está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Daí ele vai dizer, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Agora você percebeu que aqui ele abriu o Espírito do homem, e agora falou que no mundo há um Espírito. Que Paulo, ele vai dar essa informação muito clara. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que podemos conhecer que nós é dado gratuitamente por Deus. Então, o Espírito Santo dá gratuitamente essas coisas, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Grave o que eu estou falando, irmão. Hoje é o que tem mais é sabedoria humana dentro da palavra, como as pessoas falam. Mas presta atenção, ele está falando não de sabedoria humana. Para não ter sabedoria humana tem que ter um poder. E esse poder é do Evangelho, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Você entendeu? Você não pode comparar coisas naturais com coisas espirituais. Você não pode comparar as coisas dos homens com as coisas espirituais. Você tem que discernir que existe um Espírito Santo que discerne o Espírito. E isso só pode vir de quem? Só pode vir de Deus. Escute bem aqui. Preste atenção sobre essa questão. Olha aqui.
Ele vai falar de uma coisa, irmão, que eu quero entrar, porque o tempo passa muito rápido. Aqui. Ele vai falar de Mateus 25:31. Ele vai falar de uma questão importante para a igreja entender. Quando eu comecei a falar, eu dei uma base para você entender. Agora você sabe como é que é um cristão dessa era? Você sabe o que é um cristão dessa era? Você tem certeza? Gostou do que eu falei? Ele tem que preencher com 4 requisitos. 4. Deixa eu pegar e botar um pouquinho assim. Só um. Olha bem. Se eu tiver justificação e santificação, eu vou para a eternidade? Eu vou para o arrebatamento? Olha bem. Se eu tenho justificação e santificação. Santificação, quando vai falar que um cristão tem santificação, ele é tudo. Ele é, num sentido, ele é perfeito. O que você acha? Com essas 2 aqui, o arrebatamento chegou. Eu vou? Você começa aí. Por que eu não vou aqui? Porque esse requisito de 2 coisas pertence, sabe para quem? A noiva imprudente. A noiva imprudente, ela tem esses 2 requisitos e ninguém pode apontar nada para ela. Tanto que a palavra de Jesus diz que ela estava ali e de repente ela não tinha azeite, que simboliza o Espírito Santo, e sai para lá comprar. E quando ela volta, ela está fora do arrebatamento. Você percebeu? Então, está precisando de alguma coisa aqui, né? Está precisando do Espírito Santo? Do Espírito Santo. Daí vamos encaixar o Espírito Santo aqui. Agora tem 3 coisas. Vai me dar salvação? Vai me produzir salvação. Agora, eu tenho a certeza, o Espírito Santo está comigo, tudo isso está ali fundado. Mas o irmão Brana vai dizer que se você não ser o filho adotado, você perde o arrebatamento. Ficou difícil, não? Ficou difícil. Porque precisamos da E quem produz a adoção? O próprio Espírito Santo. Estou colocando isso para dar uma informação clara para você. Você se lembrou da virgem que não é prudente? Ela foi, não tinha azeite e aconteceu alguma coisa. A outra tinha azeite guardado na botija e quando chegou Jesus, ela tinha recebido uma informação da mensagem. É essa mensagem que vai te levar para a adoção. E essa mensagem é que te leva para o arrebatamento. Quanto tempo nós estamos sentados escutando a mensagem? Quanto tempo você está sentado escutando a mensagem? Ela tem que fazer uma mudança na sua vida completa. Escute aqui. Ele vai dizer assim, ó, olha, escute, isso aqui é a mensagem. Ele vai usar assim. Para esclarecer melhor, observe. Especificamente a palavra de Mateus 25, 31, 46, não quer dizer que um pastor está literalmente separando ovelhas dos cabritos. Mas como? A palavra aqui é como. Um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Estas não são ovelhas. Nesta era específica do tempo, julgamento do trono branco. As ovelhas estão no rebanho. No seu rebanho. Elas ouvirão a sua voz, a palavra. O que o irmão Branco está explicando aqui? Está dizendo assim, ó. Nesse momento, desse tempo que ele está apontando para depois que Deus não trata mais com os gentios. Você sabe que a gente está vivendo no último tempo, onde que Deus está tratando com os gentios. Nós todos somos
gentios, amém? Amém, né? Nós todos somos gentios. Vai chegar um tempo que ele não vai tratar mais com os gentios, ele vai para os judeus, os 144 mil. Grave isso. Olha só, ele sai daqui e vai para lá. Quando faz isso, a noiva sobe. E o que acontece? Fica outra noiva. Fica outras pessoas. Mas a noiva subiu. O problema das pessoas que estão dentro da igreja, que pensam assim, a hora que a noiva subiu, eu vou me esforçar ao máximo e vou ser salvo. A Bíblia nunca ensinou isso para dizer assim, a hora que a noiva verdadeira tomar a posição da palavra e ela for, por isso que você deve estar na primeira ressurreição, não na segunda. Ele não está dizendo assim, eu vi a noiva subir, e agora? Agora eu vou me esforçar ao máximo. Não vai funcionar desse jeito. Não é desse jeito que funciona a coisa. Eu quero mostrar uma coisa que é importante você saber. A noiva está aqui. Vamos considerar, olha, eu ia até botar no quadro, mas como está meio dificultado ali, a gente vai deixar assim. Ó, a noiva está aqui. A noiva de Cristo está aqui. Ela vai para o arrebatamento. Ela vai. A outra noiva, que era imprudente, que não tem o Espírito Santo, ela ficou. Não é isso? Então escute, olha só outro grupo de pessoas que também vão perder o arrebatamento. Quando você vai no livro de Lucas, ele vai dizer assim, no capítulo 3, escute bem, no capítulo 3, no capítulo 1, no verso 3, amados, procurando eu escrever com toda a diligência acerca da salvação comum. Olha só, a palavra é salvação comum. Você sabe o que é salvação comum? Salvação comum não é você herdar a herança. Salvação comum é porque você foi salvo, só salvo. E é isso que Judas está falando. Você diz assim, irmão, sempre falei para vocês, eu não luto por salvação, eu luto por adoção. E eu quero que vocês também lutem por adoção, não por salvação. Porque a salvação é um dom de Deus, e quando você reconhece Cristo como teu Salvador, e você toma a palavra como ela é, você está salvo. Então não precisa mais nada. Agora, o que estou falando aqui, Judas está falando dessa salvação simples. Olha o que ele está dizendo assim, amados, procurando eu escrever com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever e exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Daí mudou. Ele muda de comum para dizer assim, temos que batalhar, porque senão vamos perder a guerra. A coisa está tão difícil que temos que lutar. Aqueles que são santos, filhos de Deus, têm que tomar posição no Evangelho e falar a verdade. Aqui está Judas se expressando no que ele está querendo dizer, irmão. Porque ele podia falar da salvação comum. Você quer salvação comum? Aceite Jesus Cristo como teu Salvador. Arrependa-se e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a salvação comum. Mas a coisa estava tão difícil que ele começou a dizer, aos santos, vamos lutar por uma fé. Aqui há uma batalha clara e clara. O que você acha disso nessa hora? Como é que está? Os santos. Quem é o santo da igreja? Quem é o filho de Deus? Você está lutando mesmo? Você quer alma? Olha aqui. Olha só o que ele vai dizer. Ele fala bem claro aqui, porque isso aqui é escritura. Quando você quiser, está em Mateus 25, 31, 46. Ele vai dizer assim, não diz que é um pastor. Está literalmente separando ovelhas dos cabritos, mas é como um pastor separando ovelhas dos cabritos. Estas não são ovelhas. Nesta era específica do tempo, o julgamento do trono. 1000 anos depois vai haver o julgamento. As ovelhas estão no seu rebanho. Elas ouviram a sua voz, a palavra, e seguiram. Você percebeu que ele separou duas coisas aqui? Ele está dizendo que esse grupo, que ele está dizendo que o pastor é como um pastor, ele não é pastor desse grupo. Irmão, quando Jesus diz que ele é pastor,
Ele está dizendo do seu rebanho, das suas ovelhas. Porque você já percebeu, Jesus falou assim, ó, aqueles que ouvem a minha voz não seguem estranhos. Então, toda ovelha vai escutar a voz de Cristo. Toda. E não vai ser confundida porque ele conhece a voz do bom pastor. Agora, aqui ele está dizendo, é como um pastor. Esses grupos aqui, eles não conseguiram reconhecer a voz de Cristo. E aqui está o ponto. Importante você saber. Vamos ler um pouquinho para frente. Ele já tem a vida eterna. Ele não pode ir a julgamento. Ele está falando da noiva. Ele já tem a vida eterna. Ele não pode ir a julgamento. Mas estes não têm a vida eterna. Olha só. O que o irmão Branco está falando? Esses não têm a vida eterna. Estão no julgamento. Eles estão autorizados a entrar na vida eterna. Agora, eles estão autorizados a entrar na vida eterna. Mas, na base em que eles entram na vida eterna, como é que eles vão entrar na vida eterna? Porque a parábola está dizendo assim, ó, vou separar ovelhas dos bodes, ou dos cabritos. Agora, como vão entrar? Tem que ter alguma coisa aqui, para alguns daqueles que ali estão entrar. E olha só o que ele vai dizer. Certamente não pelo fato de já terem sua vida como a noiva, mas a receber porque foram gentil aos seus irmãos. Peraí, vamos entender isso. Um filho de Deus, aqui, um filho de Deus predestinado, eleito e adotado, ele tem poder. Ele tem poder para trazer a sua família. Vou falar bem claro para você. Tem poder para mudar muita coisa. Você está assim, não isso. Um filho de Deus cheio do Espírito Santo e adotado. Segurou aqui? Ele tem esse poder. Agora, o que o irmão Branco está colocando aqui? Ele está dando assim, ó, aqueles que estavam dentro da igreja, como nós estamos aqui hoje, a gente não sabe quem é o eleito, né? Sabe? Só através de uma maneira você sabe. Mas eu estou dizendo assim, quando você está aqui, e se você for um eleito, e um irmão ali vem ali e diz assim, eu vou te ajudar, porque você está passando por isso, por aquilo ali. Ou alguém lá fora sabe que você é um cristão e vai e ajuda, o que aconteceu com ele? Ele recebe um galardão. E quando forem julgados lá no trono branco, ele vai dizer assim, ó, passa para cá. Por quê? Olha só. Ele vai dizer aqui esse pedacinho, mas receberão porque foram gentios com os seus irmãos. Eles não são os seus irmãos. O irmão Banana volta para dizer assim, eles não são os seus irmãos. Isso os tornaria co-herdeiro com Jesus Cristo. Ele está falando assim, ó, a noiva não é irmão deles. Estranho? Hoje eu digo assim, ó, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, Deus te abençoe. Mas a tua ação vai provar se você é um filho de Deus, que não é, que você vai ser herdeiro da herança, não é só da vida, mas da herança, trono, tem envolvido um monte de coisa, que a gente nem falou ainda sobre esses assuntos da igreja, porque a gente está estruturando uma igreja. Não, vai ter governo. Vai ter governo. Ou você acha que você vai lá para o céu, depois vai voltar para a terra e vai ficar assim, ó, agora só vou ficar na rede. Vai ter governo. Uns terão uma cidade, outros terão outra cidade, outros vai ter governo. O problema é que o que você entende quando você vai para o céu? É um monte de anjinho tocando trim, 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 trim. Vamos voltar para a terra novamente. Daí você não abre conhecimento, não quer meditar a palavra de Deus, não quer entender a palavra de Deus, como é que vai ter governo? Não vai ter governo. Isso é importante você saber, porque isso te dá o direito ao arrebatamento.
O filho maduro, o filho que compreendeu a vontade do Pai, o filho que serve o Pai, o filho que ouve a voz do Pai e só faz a vontade do Pai, o filho que diz assim, ó, Deus fala assim, ó, vai lá e cura aquele que está lá naquele poço lá, só aquele, ele vai lá, toma a tua cama e vai. Por que ele não curou todo o restante? Porque ele só fazia a vontade do Pai. Enquanto nós não aprender a fazer a vontade do Pai, será que Deus não nos testa? Deus sempre está nos testando, irmão. Deus está testando na nossa vaidade, na nossa ação, na nossa maneira de convicção, na nossa todas as coisas. Ele está testando a gente. Ele vai dizer assim, será que meu filho está preparado? Será que a minha filha está preparada? Jesus foi testado em todos os momentos. Ele foi para o deserto, ele passou fome, ele passou dificuldade, ele jejuou. O que ele está falando então? Para depois ele dizer assim, ó, multiplica os peixes e os pães. Pedro, joga a linha, pega um peixe e tira a moeda e paga por mim e por ti. É tudo historinha. Como é que você vê isso? Daí Pedro lá na porta formosa, ele fala assim para aquele que estava ali, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, levanta e anda. Você está percebendo aqui aonde está o poder? Ó, será que só ficou em Jesus? Não só ficou em Jesus, ficou nos filhos de Deus. Ah, mas irmão, quando Pedro era assim, nós também éramos assim. Agora existe uma transição para se tornar adotado. E por que você não quer ser adotado? Existe uma transição para produzir isso. Nós não podemos ficar com a metade das coisas. Escute aqui. Daí ele vai dizer assim, ó. Esses sinais autorizam a entrar na vida eterna, mas na base em que eles entram na vida eterna, certamente não pelo fato de já ter sua vida, como a noiva. Olha só que ele está apontando. Esses não têm, mas a noiva já tem. Mas receberão porque foram gentil aos seus irmãos. Eles não são seus irmãos. Isso tornaria herdeiro com Jesus. Eles não são herdeiros de nada, apenas da vida. Eles não guardarão nenhum trono. Escutou aqui? Eles não vão ter nenhum trono, vão guardar algum trono de realeza. Não! Etc. Como ele. Seus nomes devem estar no livro da vida e não removido. Agora, por causa do seu amor, olha só que ele vai de novo. Por causa do seu amor pelo povo de Deus, eles são reconhecidos e salvos. Sem dúvida, eles servirão e ajudarão os filhos de Deus, talvez como Nicodemos, olha o que ele está apontando agora, como Nicodemos, como Gamaliel, eles têm defendido as criancinhas nos tempos de angústia. Olha só o que o irmão Bruno falou, as criancinhas. Você está entendendo? Você é uma criancinha? É verdade. Em tempo de angústia. Olha só quem fez Nicodemos e Gamaliel. Você percebeu aqui? O que Jesus está falando? Não toquei nos meus pequeninos. E, apóstolos, deixam eles vir. Você está percebendo como Jesus trata nós como os pequeninos? E se você fizer alguma coisa errada para um pequenino, sabe o que a Escritura diz? É melhor você botar uma corda no pescoço e jogar uma âncora no fundo do mar e ir embora. Se você é leite, alguém está falando mal, prepara para isso. Irmão, está dizendo que ele vai se focar não só isso, pode acontecer outras coisas na vida dele. Eu quero que você entenda quando você é um filho de Deus. Ninguém toca nos meus ungidos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Daí você está falando só de pastor? Não, eu estou falando de filho de Deus que reconhece a verdade. Eu não estou falando só do pastor. Pastor é ungido? Sim, mas filhos de Deus também são ungidos. Amém. Olha aqui. Vamos ler mais um pedacinho para você
entender isso aqui. Você está entendendo que... Olha aqui. O tempo de jejum acabou. A noiva subiu. Eu botei o pé para cá. A igreja está entrando. Está milhares entrando na igreja. Estou até sendo batizado. Estou entrando. Mas não há mais salvação para os gentios. Porque a salvação tinha que estar antes. Esse povo que estava junto com a igreja, que também diz que são cristãos ou religiosos, eles fizeram alguma coisa para os filhos de Deus antes. Por isso que eles vão receber o benefício. É antes. Se você não faz nada para um filho de Deus, o que você vai querer receber? Você não vai receber nada. Quando você entrega a sua vida para ajudar alguém, quando você entrega para ajudar algum filho de Deus, quando você faz alguma coisa para um irmão ou para uma irmã, você saiba que você não está fazendo para Deus. E Deus nunca vai deixar esse preço sobre você. Ele vai pagar isso para você. Ou você acha que Deus vai dever a alguém? Vai pegar e falar, não, aqui, ó, poxa, devi, agora eu vou pagar para você. Deus nunca vai fazer isso. Quer ver uma coisa? Quem é o abençoado? Jacó, né? Não é o Jacó? Jacó é o abençoado. Jacó é o enganador e o abençoado. Você vê na escritura, né? Daí você fala, está vendo? Enganador dentro da Bíblia, Jacó, enganador. Mas só que antes de vir, Deus já tinha falado para a mãe: esse servirá a Deus e esse não servirá a Deus. E a mãe sabia disso, tanto que ela fez um engano, chamou o filho e falou assim: bota aqui o cabelinho aqui, porque o filho mais velho tinha o cabelo no braço, bota aqui e pede a bênção para o teu pai. E ele faz o que a mãe está, faz um guisado, faz ali, prepara um pratinho, bota ali, e o pai chega assim, toca, já está cego. Ô meu filho, vem cá, ele derrama a bênção e já cai. Quando o irmão dele sabe, ele tem que fugir. A mãe fala assim, ó, ei, foge lá para casa do teu tio Labão, corre, porque o teu irmão vai te... Cara, já sabia que o Gabriel foi o quê? Ela sabia que a bênção era de Jacó, ela sabia que ia dar problema, e ela fez tudo isso. Tá vendo? Só não sabia uma coisa, como Jacó depois aprendeu, sabia que se ele ficasse ali, não fizesse nada dessas coisas, Deus ia abençoar ele, de maneira que fosse. Ou ele abençoava aqui, abençoava, só que daí ele pagou um alto preço por fazer coisas erradas, irmão. E quando você faz coisas erradas, você paga um alto preço até você entender que isso não é parte de um filho de Deus. É igual Jacó, isso não é certo, Jacó. Agora você vai ter um encontro comigo e vai lutar comigo. Como é que um homem vence Deus? Alguém sabe aí? Eu quero aprender. E ali acontece uma mudança em Jacó. Eu quero que você entenda que ali acontece uma mudança, porque quando você luta com Deus e você quer a verdade, você vai mudar. Amém. Teste isso. Teste isso se você é capaz. Teste isso e vê se Deus não vai mudar a tua vida. Amém. E o que aconteceu? Jacó era abençoado desde o ventre, desde a eternidade. Ele veio para receber a bênção, mas só que ele foi fazendo erros, falhas, cometendo coisas. Mas quando chegou o momento, Deus agora mudou a vida dele. Ele tinha medo do irmão dele. O irmão dele, olha só o que acontece aqui, irmão. Eu quero que você aprenda. O irmão dele era muito mais sucedido do que Jacó. Tanto que Jacó pensou assim: vou mandar os sobrinhos, vou mandar as esposas, para ver se o meu irmão apacenta a sua ira. E mandou. Daí ele pensou assim: meu Deus, não, pera, vou mandar não sei quantas ovelhas, não sei quantos animais, não sei quantos trigos, não sei o que, para ver se apacenta. Você está percebendo o que está acontecendo aqui? O irmão dele, nem está preocupado, o irmão dele era muito mais rico, muito mais, ele tinha um exército. Mas Jacó estava com medo dessa estrutura toda. Por isso que ele teve, antes de se encontrar com seu irmão, ele teve que se encontrar com Deus. Daí Deus apacentou o coração do seu irmão. E eles se conversaram, e depois Deus falou assim: parta daqui, vai para outro lugar. Por quê? Por que Deus faz sempre isso? Porque Deus quer que você saia de um sistema que não é bom para receber a bênção.
Quando você está no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, agindo daquele mesmo jeito, você nunca vai sair daquele sistema. Mas quando você é liberto daquilo e entra num outro lugar, onde que você pode ser abençoado por Deus, isso vai mudar você. Você está entendendo? Então, aonde está a bênção? Você percebeu? Estava em Jacó, um escolhido de Deus. Você nunca deixe de pensar que você não é um escolhido de Deus. Isso eu gosto de falar porque quando um filho de Deus passa pelos processos da vida, e quando você passa por luta e você reconhece isso, você sabe que é um eleito e muda tudo. Olha aqui que ele vai dizer agora aqui para você entender. Em segundo lugar, a outra classe. Seus nomes também estão no livro da vida. Eles surgirão na segunda ressurreição. Segunda ressurreição, o que é? Nós queremos a primeira. Segunda ressurreição é só no trono branco. Tais são as virginécias. As virgens, juntamente mencionadas em Mateus 25. Nessa classe também estão aqueles que não adoram a besta, se envolvem com o sistema anticristo, mas morrem por sua fé. Tem duas coisas aqui interessantes, né? Ele não morre pela fé porque quando você chegar na tribulação, vai ter uma situação. Se você não aceitar a Santíssima Trindade, você vai ser preso, você vai ser morto. A grande tribulação não é uma brincadeira. A grande tribulação é uma perseguição. Eu tenho mensagem para isso, para mostrar para você. Ele vai dizer assim: nesta classe também estão aqueles que adoram a besta ou se envolvem no sistema anticristo, mas morrem por sua fé, embora não esteja na noiva, não tendo nascido de novo, mas eles ressuscitarão na segunda ressurreição e entrarão na vida eterna, porque eles não aceitaram a doutrina da Santíssima Trindade. Você entende? Por eles tomar aquela posição, eles vão passar pela tribulação, vão morrer, mas naquele dia pode separar ele para lá de cá. É interessante isso, né? Escute agora aqui. Quando você se depara com isso, irmão, você vai entender que Deus, ele usa de misericórdia direto. Ele está tentando trazer todos. Por isso que ele tem uma parábola lá que diz assim: ei, convida. Vou fazer uma festa. Faço tremenda festa aqui. Um casamento. Aqui estamos, vamos fazer um casamento. E aqui meu filho. E vamos fazer uma festa tremenda. Pega os convites e convida. Quando ele fala isso, o que ele está falando? Daqueles que conhecem a verdade, a palavra de Deus. Ele está convidando você, está convidando você, está convidando você, está convidando você, está convidando a mim. E está convidando. Mas depois ele diz assim: um diz que tinha que pegar os seus bois e comprou agora, queria fazer um teste. Outro fez assim: comprei uma casa de campo e agora eu quero ir lá visitar. Outro sai lá e convida mais aqueles que estão lá sem fazer nada, nas praças, aquilo, assim. E vai o Espírito Santo fazer isso. Aqueles que estavam na igreja, que eram para ser os que recebessem o convite, correr atrás do convite e ficar ali, não quiseram. Aqueles que estavam perdidos, que estavam ali fora, fazendo coisa errada, receberam os convites e entraram. O anjo veio, o Senhor de Salve e falou para eles: ainda falta muito, tem muito lugar ainda. Vai pelos valados, pelos difíceis, aonde for, e chama. Chama, o que quer dizer? Prega o evangelho, chama-os para eles entrar e a minha casa encher, e nós temos necessidade disso. Olha o que ele está falando. Olha o que ele está dizendo, irmão. Eu estava no mundo, eu vivia no mundo, o evangelho veio. Amém, graças a Deus. Você percebeu isso? Isso acontece com cada filho de Deus. O evangelho vai chegar e vai desarmar aquele coração que é uma pedra. Ele vai desarmar. Ele vai abrir o entendimento. E você vai reconhecer que o Espírito Santo está trabalhando com você. Amém. Você começa a compreender isso? Por quê? Deus faz assim. Se você não quer, eu sei que alguém outro quer. Você entendeu?
se você não quer receber a bênção, eu sei que alguém quer a vida eterna. Você quer a vida eterna? Então, esse é o ponto de reconhecer a verdade. Agora, vê como ele começou? Primeiro para aqueles que conheciam. Eles se exaltaram, vou dizer a palavra mais ou menos, eles se exaltaram, ou eles não quiseram ir. Nessa festa eu não quero ir, eu vou fazer outras coisas. Olha só, o dono da festa manda buscar mais. Tá? Ainda tem lugar. Então vai pelos valados. Agora, quando você vê na Bíblia falar sobre valado, você vê. Você não tem muito nisso. Mas eu vou falar para você. Prostitutas, bêbados, enganadores, ladrões, assassinos. Você quer mais uma relação? Você diz, você nunca leu a Bíblia, né? Primeiro leia para ver. Se não tem isso. Se não tiver isso, você pode vir falar comigo. Mas agora você percebe uma coisa. Aquela mulher que era tal coisa, não é mais. E a vida dela transformou. E ela é exemplo. Aquele que era um beberrão, não é mais. E agora ele é um exemplo. Então você percebe, irmão, se você pode ir em qualquer psicólogo, qualquer lugar, e você queira mudar aquela pessoa, você não consegue. Não existe mudança desse tipo. A mudança só existe quando você reconhece isso dentro da sua mente e desce ao teu coração. Você pode até fazer um controle na mente, ser muito bonzinho e assim, mas de repente vem a recaída. Porque você é humano. Agora, quando você deixa o Espírito Santo entrar, desce o teu coração, não tem recaída. O Espírito Santo quebrou tudo. Você não vai ter recaída, você vai ser um vencedor. Porque o Espírito Santo não perde batalha. Olha aqui. Estamos para quase finalizar. Eu quero mostrar isso para você entender, porque se você conhece a história, você vai compreender aqui. Aos cristãos fronteiriços, como vimos em Israel, saindo do Egito, esses tiveram seus nomes no livro da vida e as suas obras escritas no livro. Por que ele fala o livro da vida? Olha só. Tem muitos que estão no livro da vida. Não são todos, irmãos. Eu quero que você entenda isso. Nesse mundão aí fora, tem muitos que vão estar no livro da vida. Mas não é todos que estão no livro da vida. Porque a própria Bíblia diz que tem outros que não estão no livro da vida. E que são feitos para a destruição. Olha só. Então, do mesmo modo que tem filho de Deus para salvação, existem outros que são para perdição. E você tem que entender isso. Ele vai dizer assim: este tem falhado em obedecer a Deus, e sendo vazio do Espírito, embora até mesmo os sinais e maravilhas acompanhem entre eles, terão seus nomes removidos do livro da vida. Entre este grupo, esperam que, como Judas, agora está falando de Judas Iscariote, foi tirado. Por que foi tirado? Você entende isso, irmão? Olha só. Judas andou com Jesus Cristo. Judas conhecia Jesus Cristo. Agora, o que ele tinha na mente que era diferente de Pedro? Você já pensou sobre isso? Com certeza Judas olhava para Jesus Cristo e olhava assim: a gente vai criar um exército e vamos derrubar Roma. Ele imaginava mais ou menos isso. Ele queria que Jesus ia ser como um Davi, ele se tornaria rei e ia controlar tudo. Por isso que Jesus falou assim: o meu reino não é daqui. Porque se meu reino é daqui, os meus lutariam comigo. E não tinha nenhum para lutar com eles. Aí está o ponto, irmão. E quando Judas comete a vender a Jesus e faz aquele problema todo, o que falta nele? Ele não crê no Evangelho, irmão. Ele não crê na palavra de Deus, que podia mudar a vida dele. Ele cria, que olha, ele entrou em tormento, ele ficou chorando, ele pegou as moedas, jogou para fora, mas o poder da palavra, ele não tinha, ele não queria receber aquele poder da palavra. Você vê Pedro? Olha, Pedro é totalmente diferente. Pedro chora, se arrepende, foge, ele se esconde, mas chega o momento de dizer: não,
o meu mestre ensinou. E ele se segue a palavra de Deus. E ele se arrepende. O que acontece com ele? Ele se transforma em outra criatura. Você percebeu aqui que tem diferença aqui? Grandíssima. Um não cria, mas estava ali junto. Outro cria, mas levou tanta dureza que o próprio Jesus falou assim: olha, Satanás está te cilantando, mas eu estou orando por ti. Isso é bom nós sabermos. Você é um cristão? Amém. Ore por aqueles que precisam. Ou você só ora por você? Se você só ora por você, tem alguma coisa que estão precisando aqui. Você tem que orar para aqueles que precisam. E eu quero dar um exemplo aqui, porque isso nos ajuda a amadurecer, irmão. Quando Deus tratou comigo, eu fui para ajudar uma pessoa. E no fim da história, quem foi ajudar foi eu. Tem vezes que assim começa a vida cristã. Tu vai para ajudar e é ajudar. Você entende isso? Porque quando você abre o coração para ajudar alguém, o que aconteceu? O teu coração se abre. E quando se abre, o Espírito Santo pode o quê? Entrar. Enquanto você não tem essa condição, o que acontece? O teu coração está trancado. O Espírito Santo, ele não é aquele arrombador de casa. Ele é o Espírito Santo. Ele faz assim, ó. Ele bate na tua porta. Amém? Amém. Então, ele fala de Judas. Ele vai dizer assim, ó. Como Judas, que embora totalmente desprovido do Espírito, mas são religiosos. Eles são desprovidos do Espírito, mas são religiosos. Manifestarão em suas vidas. Embora no livro não observe os eleitos nele, tal como Balaão estará nesse grupo também. Ele pega Judas Iscariote e depois ele vai lá em Balaão. E você vai dizer assim, Balaão, irmão, Balaão é um profeta verdadeiro. Só que trocou a sua primogenitura por dinheiro e fama. Você não vê nessa era quantos Balaãos estão trocando dinheiro e fama? Você percebeu nessa condição que está acontecendo? Daí um mensageiro vem dizer uma coisa para você, né? Vocês que são mais antigos, vocês sabem disso. 3 coisas, né? Alguém me lembra? Fama, dinheiro e mulher. Ao contrário seria fama, dinheiro e homem, né? Mas eu estou dizendo para você, fama, dinheiro e mulher. Satanás sempre vai usar dessa maneira para derrubar ou um homem ou uma mulher. Você entendeu, né? Vamos deixar para outra parte do restante, né? Mas você entendeu? O que nós precisamos hoje? São 4, né? No começo era um nível muito mais baixo. Hoje estamos no nível mais alto que temos. Olha só que nível tão alto é esse. Mas não depende de você, tá? Eu quero que você pense assim, mas irmão, agora esse nível é muito alto. Não. Isso depende do Espírito Santo. Então você não precisa se preocupar com isso. Isso vai produzir em você. É como uma árvorezinha. Uma árvorezinha está ali, um pezinho de goiaba. Ele está com as folhinhas, você aduba, ele vai crescendo, dá um pouquinho, dá uma florzinha, dá outra florzinha, passa um tempo, ali está dando goiaba. Ele se esforçou para fazer isso? Não. É a natureza dele. Você entendeu? Não se preocupe com isso. Deus vai fazendo você mudar. Ele quer que só apenas você reconheça Ele só. O restante é dele. Ele vai produzir isso. Então, não fala, eu não preciso de 4, eu não descanse. Eu só estou te mostrando esse tempo. Como isso é importante para nós. Eu tinha outras coisas aqui, mas não vai dar tempo. Vamos ouvir nosso irmão e depois vamos orar por esses pedidos. Nós vamos cantar o hino de número 126, da página 131. Vamos usar as palmas também.